Olá, tudo bem? Muito bom dia para você, prazer. Meu nome é Juan. Para você que eu ainda não conheço, que é novo aqui nesse canal, depois se apresenta aqui de qual cidade ou de qual país você está falando. Vai ser uma honra poder conhecer um pouquinho mais de você. Atos 13, verso 15, uma palavra de encorajamento é o tema de hoje. Tem muita gente que está aqui já há vários meses, esse é o quarto mês seguido que nós estamos estudando Atos, mas tem gente aqui que pode ser que me acompanha de muito antes. Eu já gravava vídeo para o YouTube há mais de 10 anos atrás, um tempo que nem barba eu tinha. Se você tiver curiosidade, depois entra no canal, tá tudo aqui. Lá quando eu tinha meus 20, 22 anos de idade, já colocava conteúdo aqui. Eu não sei se você já viu, mas tem Gálatas, Efésios, Filipenses, tudo aqui. Tem alguns em Salmos também. Você pode dar uma entrada e você pode olhar depois e conferir tudo isso. Atos 13, 15, abra a sua Bíblia, seu celular, seu aplicativo. O texto diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, então falem. Olha que interessante, porque nesse momento Paulo vai levantar, não porque ele quis, não porque deu na telha, não porque ele ficou emotivo, ele vai levantar para trazer uma palavra de encorajamento porque houve uma oportunidade, porque alguém abriu essa porta para que ele pudesse falar, e ele não desperdiça essa oportunidade falando de futebol, contando uma piada, falando sobre motivação barata. Não, ele vai aproveitar essa oportunidade muito bem. Depois você pode aproveitar e ler aí do 15 em diante, você vai ter uma noção do que o apóstolo Paulo ele faz aqui, mas eu queria trazer para você essa noção das oportunidades que se abrem ao longo do seu dia para você trazer palavras de encorajamento, e eu quero te ensinar a encorajar as pessoas da forma certa, como o apóstolo Paulo ele faz aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber é que encorajamento não é opinião, é lembrar o que diz a palavra de Deus. E eu estou baseando essa palavra em cima do que o apóstolo Paulo vai fazer nesse texto, e depois você pode conferir. Mas encorajamento não é opinião pessoal. O problema é que quando alguém nos dá oportunidade, a gente tem a mania de trazer a nossa experiência, a nossa opinião, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, e a menor coisa que a gente faz é falar da palavra de Deus. Então, quando alguém te der a oportunidade de trazer uma palavra, de dar uma instrução, quando alguém te pedir um conselho, evita falar a sua opinião e fala mais sobre a palavra de Deus. A segunda coisa que eu observo aqui é que Paulo ele vai tratar lá no texto sobre os 400 anos, 450 anos. E o que eu observo? Que Paulo ele não omite os processos de Deus. Quando ele vai trazer uma palavra de encorajamento, quando ele vai trazer a direção, ele diz assim: olha, o povo do Deus de Israel, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus fez sair, o povo que Deus aturou no deserto, o povo que Deus deu à terra. Então ele está lembrando o povo que Deus fez no passado para que eles pudessem estar naquele exato momento. Depois ele vai falar sobre os processos. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Na palavra de encorajamento de Paulo, ele não ignora os processos. Por quê? Às vezes a gente vai encorajar com uma utopia. Então, Deus vai te fazer famoso, Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te dar influência, autoridade. Gente, isso é tudo muito bonito, é tudo muito romântico, mas Deus dá, e Ele pode dar, mas Ele não dá assim, um anjo desce e Ele dá, não, tudo tem processos. José se tornou governador do Egito, mas antes ele foi abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, testado na sua fidelidade. Olha os processos. Davi, Deus deu o reinado de Israel, mas ele teve que ser fiel a Deus no pouco, servir as pessoas, trabalhar para realizar o sonho de outros, matar gigantes, enfrentar urso-leão, tudo isso, fugir de um rei, tudo isso para que ele pudesse então ser preparado para assumir o reinado de Israel.
quando você for encorajar alguém, lembre o que Deus já fez, ressalte que processos são importantes e o quanto que as pessoas precisam ser fiéis ao processo. E em terceiro lugar, não se esqueça de apresentar Jesus Cristo como o maior, participante da história. Então ele diz assim: da descendência desse homem de Deus, Deus trouxe o Salvador Jesus. Então Paulo vem construindo e ele dá um jeito de chegar no ápice da conversa, que é apresentar Jesus. Jesus agora é o centro da conversa. Quando você for encorajar alguém, quando você for aconselhar alguém, quando você for dar opinião sobre qualquer coisa, conte a história do povo de Deus, ressalte os processos que Deus trabalha na vida das pessoas e apresente Jesus como aquele que pode transformar vidas. E então, agora em terceiro lugar, cuidado para você não rejeitar o próprio encorajamento de Deus, porque olha só, o povo não reconheceu Jesus, ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas. Então você tem que fazer com que a pessoa ela tenha essa atenção para nesse momento da conversa não negar Jesus Cristo. Então às vezes ela vai, poxa vida, realmente existe uma história, existe um processo, mas quando chega em Jesus Cristo pode ser que ela fala, não, mas aí eu não sei. Aí eu não sei se eu concordo. Aí você pode falar, olha, inclusive isso que você está me dizendo, o povo também disse no passado, e olha o que aconteceu com eles. Olha a consequência. Quem rejeita o príncipe da paz, rejeita a paz. Os países que rejeitaram o príncipe da paz são países que vivem em guerra. Aqueles que rejeitaram Jesus Cristo são pessoas que vivem carregando angústia, tristeza. Então, ajudar as pessoas a não negarem o verdadeiro encorajamento de Deus, porque o verdadeiro encorajamento de Deus tem um nome, ele se chama Jesus Cristo. E o verdadeiro encorajamento, ele culmina na ressurreição, ele culmina na nova vida, na nova estação, no novo momento. Então, quando alguém te der uma oportunidade de falar, de dar um testemunho, de contar uma história, não desperdiça isso com uma piada. Não desperdiça isso com conversa solta. Aproveita essa oportunidade que você está recebendo para pregar o evangelho e para chegar ao ponto de falar: Deus tem vida nova para você, Deus tem um novo tempo sobre a sua casa, Deus tem uma nova história para a sua vida, e tudo isso começa quando você aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Então eu tô aqui para dizer para você, talvez hoje, ainda hoje, grava isso que eu vou te falar. Talvez ainda hoje alguém vai abrir uma oportunidade para você falar. Talvez alguém vai pedir para você falar, e quando isso acontecer, não se esqueça do que nós estamos conversando aqui. Não desperdice essa oportunidade falando de filmes, novelas, falando da sua opinião. Aproveita, encoraje as pessoas como lembrando quem Deus é, lembrando o que Deus fez, ressaltando que processos são importantes, apresentando Jesus e falando da ressurreição, culminando em uma vida nova para essa pessoa. Eu creio que hoje mesmo Deus pode te usar, eu creio que hoje mesmo você pode ser usado pelo Senhor com autoridade, com unção, e eu oro para que Deus coloque as palavras nos seus lábios. Antes de orar por você, eu queria pedir um favor. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, ative as notificações, clica no sininho e ative as notificações e compartilhe agora mesmo aí na setinha esse devocional para as pessoas, principalmente aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de encorajar alguém. Compartilha com ela para elas aprenderem a forma certa de encorajar. Agora deixa eu aproveitar e orar por você, Pai. Abençoe essa vida, essa família, essa pessoa em nome de Jesus, Pai. Dá para ela, Senhor, hoje uma oportunidade, abre uma porta. Ó Deus, seja no Uber, seja no trabalho, seja no seu ambiente de estudo, seja na sua casa, na sua família, dá para ela uma oportunidade de encorajar alguém e abençoe para que ela possa lembrar da maneira certa de encorajar, que é lembrando a história, lembrando o que Deus fez, ressaltando os processos, apresentando Jesus, falando da ressurreição e terminando com a vida nova, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.